Olá a todos e a todas, sou o Organ Jassanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e hoje estamos recebendo aqui a ilustre visita do professor Pedro Moreira, não é isso? Que já concluiu a tese? Já a dissertação. A dissertação de mestrado na Federal Rural do Rio de Janeiro. Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre o mercado da magia. O nome é esse mesmo? É isso. O mercado da magia. Mercado da magia no Rio de Janeiro. E no que consiste isso? Bom, então, eu tentei investigar como as religiões afro-brasileiras, as práticas afro-religiosas, na última década do século XIX, de 1890 até 1904, mais ou menos, estavam sendo comercializadas, né, junto com um conjunto de outras práticas também religiosas no Rio de Janeiro, e de um jeito ou de outro são reconhecidas nas fontes como o carro-chefe desse mercado, né? Quem era praticante, quem não era, procurava por elas. E a sua pesquisa, no que foi que você se surpreendeu? O que me chamou a atenção é que havia digamos assim, um duplo funcionamento das casas religiosas, né? E aí eu tentei organizar isso mais ou menos em dois conceitos. Uma economia objetiva da magia, que era mais ou menos pensar como essas casas afro-religiosas tentavam se sustentar através da prática religiosa, não só como lugar de culto, né? Mas também como lugar de sobrevivência numa sociedade que é absolutamente hostil à presença negra, porque a gente está falando do pós-abolição, né? Então, logo após a abolição. Logo após, exatamente, enfim. E aí acaba sendo um meio de subsistência mesmo, né, para muitas pessoas. E esse segundo conceito, né, para formar o duplo funcionamento, é a economia litúrgica da magia, né, onde as práticas afro-religiosas compõem propriamente um recurso para resolver as questões existenciais, né, que todos nós temos como seres humanos, enfim. E aí, como é que isso fica na prática, né? Alguns rituais, por exemplo, nas fontes, eles demonstram que o uso do dinheiro, embora as religiosidades estivessem sendo comercializadas, mas o uso do dinheiro não era estritamente capitalista burguês, né? Não buscava a acumulação propriamente, mas sim a ritualização, né? Inclusive, muitos rituais precisavam do dinheiro para serem performados, não dava para fazer sem ele, né? E aí, por exemplo, um mesmo ritual que fosse performado para alguém de fora da casa, né, ele teria um preço, um valor, né? Custo. Exatamente, o custo. E o dinheiro pago, muitas vezes ele entrava no ritual, às vezes para pagar uma vela, para fazer uma série de outras coisas, mas se esse mesmo ritual precisasse ser performado por alguém de dentro da casa, né, o dinheiro não era exatamente um pagamento, ele era só mais um elemento ritual. Ou seja, as religiões afro se comercializam, é verdade, mas também ritualizam o comércio, né, em oposição a grande parte das religiosidades ocidentais. E como é que a galera vivia, se sustentava? Como é que era esse quadro na prática? Na prática a gente está falando de uma série de sujeitos que alguns, inclusive nas fontes, por exemplo, você pega o João do Rio, né, nas Religiões do Rio, que foi um jornalista, enfim, super racista, mas que produziu trabalhos importantes para nós historiadores hoje utilizarmos como fontes, né, para investigação histórica. Ele narra, por exemplo, sacerdotes que tinham algum patrimônio, né, a partir dessas práticas religiosas, e de fato verifica-se que elas eram muito procuradas. Então é possível realmente que eles tivessem acumulado algum patrimônio. Nunca ricos, nunca ricaços, né, não acontecia dessa forma. Abastado. Exato, não era dessa forma, mas chamava atenção para o perfil da população negra naquele momento, no pós-abolição, né? É claro que nem todos passavam por esse processo de digamos assim, ascensão econômica, né? Mas a maior parte deles conseguia sobreviver, conseguia sustentar e inclusive sustentar outras pessoas na casa, né?
sustentar famílias inteiras, às A vezes, na coletividade. casa, exatamente. E essas casas, por menores que fossem, muitas vezes acumulavam 2, 3, 4 famílias, né, que também acabavam subsistindo da renda gerada ali, né, e se mantendo, e ao mesmo tempo que elas se mantêm, elas também ajudam a performar os rituais, né, contribuem para o funcionamento religioso da casa e dali tiram seu sustento, enfim. Mas também muitas vezes combinado com outras atividades profissionais, né? Se encontra, por exemplo, militares negros na casa especificamente que eu estudei, né, que foi a casa do papai Félix e vovó Tomásia, que ficava, né, na rua que hoje lá no centro se chama Neri Pinheiro, mas na época se chamava Freitas Castro, né, a casa 3A da rua Freitas Castro. Essa casa sofreu uma perseguição pelo Jornal do Brasil, né, foram 10 matérias publicadas em dias consecutivos, né, onde narrava-se o funcionamento interno por conta de um jornalista infiltrado. Eles conseguiram colocar um jornalista para se passar como cliente, né? E aí uma série de rituais, enfim, foram explicitados ali, e a gente está falando de um momento onde você tem o Código Penal de 1890, né? Que foi um marco na história da perseguição de religiões afro, porque a República é proclamada em 1889, e antes de 1889, o principal crime utilizado para perseguir essas casas afro-religiosas era o crime de estelionato, ligado ao pagamento, a ideia de como se estivesse se insinuando não a era existência... curandeirismo? Então, curandeirismo a partir de 1890, que aí entra no Código Penal, entendeu? Entendi. Antes era o crime de estelionato. Olha. E aí, com a República, eles adotam a ideia do curandeirismo, né, nesse Código de 1890, e não só curandeirismo, mas magia e seus sortilégios. Né? O espiritismo é citado também como é citado diretamente no Código Penal, os artigos 156, 157 e 158, né, falam sobre esses crimes, enfim, e sobretudo o curandeirismo, é verdade. Porque também o curandeirismo entra no Código Penal porque é um momento em que a medicina está tentando se estabelecer. Sim. Né? A medicina está tentando ganhar espaço, né? E tem um historiador que faz parte do grupo de pesquisa, de um outro grupo de pesquisa que eu integro, o Grupo Egbé, o Eduardo Posidoni, deixa isso muito elaborado na sua pesquisa, que muitas vezes os médicos estão perdendo pacientes para as religiões afro-brasileiras, que tinham muito mais a confiança dos populares, né? E era uma medicina privatizada, Exato. Não era medicina pública. Exato. E muito cara também, muito né? Cara, exato. Claro. Mas, por coincidência, o senhor falou em relação ao preço, esse historiador encontrou, inclusive, médicos atendendo de graça, para tentar angariar clientes, tamanha era a preferência, né, pelos assim chamados curandeiros, enfim, né, e que cobravam realmente quantias consideráveis, né, mas necessárias porque são ritos complexos, são ritos que envolvem materiais caros, etc, etc, né. E aí a questão toda que me intrigou, na verdade, porque eu comecei a estudar religiões afro-brasileiras por um acaso, porque o que eu queria mesmo era estudar era o espírito cientificista da República, como é que a República chega no Brasil atrelada à ideia de ciência, né? Só que, quando você começa a olhar as fontes, eu comecei a perceber que tinha uma demanda, ao mesmo tempo que tinha esse interesse na ciência, também tinha uma demanda pelo pensamento mágico, né? Que era uma demanda muito forte. E essa demanda pelo pensamento mágico acabou tomando o lugar de destaque da pesquisa, né? Porque eu comecei a querer entender como é que você tem uma sociedade onde você tem uma transição política que se pretende, não exatamente laica, né? Porque o Estado naquele momento ainda não era laico, mas se pretendia um pouco mais afastada do pensamento religioso de uma maneira geral, mas você tem uma demanda muito forte por curandeiros, por sacerdotes afro-religiosos, não só, mas também cartomantes, enfim, kardecistas, etc., para resolver questões como amor, como busca por sorte, mas também questões físicas, como malefícios da saúde mesmo, né, doenças, enfim. Eu particularmente atribuo a grande popularidade e ascensão da Umbanda
a essa questão dos problemas de saúde. É muito comum, o médico foi que mandou a minha avó procurar um centro. E até aproximadamente a década de 70, meados da década de 70, o nosso terreiro aqui funcionava assim. Poderia dizer que, sei lá, 70% das pessoas que estavam lá eram em busca de resolver algum problema de saúde. Em geral, problema de saúde mental, né? De alguns transtornos, distúrbios, enfim, não identificáveis. E as outras coisas eram emprego, era a questão amorosa, sorte, etc, etc. E com o tempo, isso mudou. Eu só creio que com o crescimento do SUS e tudo isso, continua, sim, a busca por alguns aspectos da saúde, ainda mental, de distúrbios, mas mudou para a questão de abrir caminho para emprego, principalmente, e ainda um pouco mais na questão do amor e sorte e tudo isso. Eu acho que a gente pode atestar a credulidade, né, e a eficiência do SUS a partir dos terreiros. Continua igual, mas eu acho que é bem menos com relação à saúde. Mas nessa época, que o senhor está citando aí, do início do século passado, esse pensamento mágico foi o que deu o tom da vida das pessoas comuns, né? Ex-escravizados, a esmagadora população pobre, não é isso? Sim. E essa coisa que dura até hoje. Os chás, os banhos, que não são necessariamente mágicos. Isso é do conhecimento popular. Sim. Todo mundo conhece um chá para alguma coisa. Não é verdade? Para dor de dente, para dor de cabeça, para unha encravada, enfim. Todo mundo conhece um chá ou uma planta para fazer algum tratamento nesse aspecto aí. Mas e como é que o povo enfrentou isso na prática? Como é que foi o embate? Pois é, então, o senhor falou sobre esses chás, e eu gosto de fazer até uma brincadeira de que todo mundo... Que, aliás, já está no SUS. Pois é, agora está entrando no SUS. Mas eu ainda faço essa brincadeira de que todo mundo que faz chazinho contra a gripe, o resfriado, aquele chá de vó, sabe? Pode também ser preso, que ainda está no Código Penal. Por incrível que pareça, ainda tem artigos no Código Penal contra o curandeirismo que diz que ministrar substâncias, enfim, preparadas ou não, para resolver problemas de saúde ainda consta lá na legislação, né? Claro como que caiu em desuso, exatamente. Caiu em desuso, então não é comum, né, esse tipo de ato ser criminalizado, mas ainda está lá. Mas a verdade é que, na prática, com o passar do tempo, realmente, o século XX, né, muita coisa acontece ao longo do século XX que vai fazendo com que, e o próprio surgimento da Umbanda, como o senhor falou, acaba sendo um elemento nesse jogo, né? O surgimento da Umbanda, que eu digo como Umbanda, né? Porque as macumbas cariocas, né, como eram chamadas no século XIX, já estavam lá, elas só foram se institucionalizando, né, em torno da Umbanda, e a ideia de caridade também, né, que acabou entrando, enfim, aí é uma questão direta com o meu trabalho, justamente porque eu estou interessado em pesquisar o pagamento, e a Umbanda vem com um discurso de caridade no século XX, enfim, mas de um jeito ou de outro, embora tenha havido essa secularização e
posteriormente, bem posteriormente, um sistema público de saúde e tudo mais, a gente percebe que, sobretudo no Rio de Janeiro, né, que é o contexto onde eu estou focado, ainda há um elemento, digamos assim, um elemento de busca pela sorte, de um elemento que leva sempre em consideração alguma coisa não racionalizada, alguma coisa não objetiva, como decisiva para resolver, sobretudo, problemas de saúde, né? Sim. E isso também tem a ver com o fato de que, embora pouco explicitado, né, mas a ciência, é claro, deve ser respeitada, enfim, ninguém aqui é anti-vacina, mas de um jeito ou de outro... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas de um jeito ou de outro, o progresso científico ele é contínuo, né? Então sempre há coisas a serem descobertas, enfim, enquanto essas coisas não são descobertas, enquanto essas coisas não são atestadas, né, o elemento mágico acaba entrando em cena como uma forma de decidir. Isso não seria uma tradição indígena? Pode ser, tem muito dos povos indígenas nas religiões afro, né? E a gente encontra, sobretudo na Umbanda, no século XX, essa presença de maneira mais escancarada, mas já estava antes, né? Já estava lá de um jeito ou de outro. Por exemplo, no século XIX é muito comum encontrar as garrafadas, né? Que são substâncias vendidas nas garrafas, enfim, para coisas específicas, né, que em grande medida são remédios indígenas, né, e aí acaba entrando no rol do curandeirismo como se aquilo fosse alguma substância mágica, mas como o senhor falou, no final das contas, né, como hoje tem sido muito estudado pela medicina ocidental científica, né, enfim, são substâncias que já tinham sido percebidas como remédios postos na natureza, né, e que, enfim, poderiam ser utilizados, sobretudo num contexto, como a gente já mencionou, onde é difícil você adquirir uma renda alta que era necessária para pagar pelos remédios, digamos assim, ortodoxos. Disponíveis. Exato, disponíveis nas farmácias, enfim, nas boticas, né? Sim, sim. Eu acho que a gente avançou, ninguém está fazendo apologia contra a ciência, não é nada disso, só que a gente conhece os terreiros, conhece as pessoas, e não é só terreiro não, a rezadeira, né, a benzedeira, os pajés, é uma multidão de gente que já testou e aprovou e que, na verdade, está torcendo, eu acho que torce, para que esse conhecimento seja incorporado a toda a experiência, né, dos laboratórios farmacêuticos, até porque a esmagadora maioria dos remédios, todos têm origem em plantas, ou tem princípio ativo de plantas, são oriundos daí. Mas vamos lá ao que interessa. E o povo sofreu a essa perseguição tranquilamente, facilmente, ou... Não. Vou utilizar o próprio exemplo do sacerdote que eu estudei, que, como eu já disse, Papai Félix, né? E eu digo Papai Félix, não é brincadeira minha, não, é porque é como aparece nas fontes, Sim. né? O título pelo qual ele é conhecido. Enfim, e aí a gente está falando de um sacerdote que foi perseguido por um jornal de grande circulação, o Jornal do Brasil, e teve lá o seu nome, o seu endereço publicado de maneira recorrente ao longo desses 10 dias, né? Na verdade foram 11 dias. Mas o Papai Félix já tinha uma casa? Tinha uma casa lá na rua Freitas Castro, era a casa 3A. E aí ele teve o seu endereço, o seu nome publicado lá e, inclusive, o jornal publicou visitas que a polícia fez, né? Porém, quando a polícia chegava, a casa já tinha sido esvaziada, já não tinha mais ninguém, né? Mas era uma casa de culto ou era a casa que ele morava? Os dois. Ah, tá. Era a casa onde ele residia e a casa de culto. Era muito comum no final do século XIX que os terreiros e as casas onde os sacerdotes viviam fossem o mesmo espaço, né? Que ano mais ou menos isso? 1897. É o ano dessa perseguição, né, que essa casa sofreu. E aí, enfim, o que parece que foi a conclusão é o Jornal do Brasil muito indignado,
Por quê? Assim como muitos outros sacerdotes, Papai Félix e Vovó Tomásia atendiam a uma gama enorme de pessoas e de classes sociais distintas, inclusive pessoas muito poderosas, né, que eu gosto de brincar que durante o dia eram cientificistas, né, e à noite se entregavam, né, debaixo dos véus ao pensamento mágico, enfim, dessas casas. Mas o pensamento mágico faz parte da Exatamente. ciência. Essa dicotomia, né, que está posta na época, mas que Sim, hoje a gente consegue sim. perceber como alguma coisa que é complementar, né? De todo modo, o fato é, ninguém foi preso naquela casa, né? E aí no final o Jornal do Brasil, muito indignado, faz uma publicação dizendo que, de fato, as redes formadas nessas casas acabavam por gerar como se fosse um anel protetor em torno de muitos desses sacerdotes, que muitas vezes, de fato, eram presos, né? Mas que, em grande parte dessas vezes, também eram soltos pouco tempo depois, por conta de clientes influentes, enfim, que eram devotos daqueles rituais e tudo mais, daquela teologia praticada ali, né? E tenho quase certeza que o pessoal rezou muito pela Condessa. Eu concordo. Isso a gente não pode dizer nas fontes, mas eu acho que é uma hipótese. Que rezaram muito pelo bem-estar dela Sim. e pela integridade. Acho que sim. Né? Certamente. É isso. E no final o Jornal do Brasil virou um jornal progressista. Pois é. Ou pelo menos fazia oposição ao Globo, então a gente conseguia ter algumas notícias. Mas isso já agora, na época da ditadura, mudou muito, né, de lá já pra foi. cá. E ao longo do tempo, isso foi nesse período que você falou, a sua pesquisa se concentra aí, mas e ao longo desses anos, de todas essas décadas, essa questão de religião afro-brasileira e dinheiro, como é que o senhor observa isso? Bom, acho que a questão não é exatamente como eu observo, mas exatamente como ela contrasta com uma ética mais ou menos posta nas religiões, sobretudo cristãs, né? De que modo? Não, religiões cristãs, com exceção dos neopentecostais. Exato. Né? De um jeito ou de tem outro. Um cofre largo, profundo e bem trancado. Mas a diferença há um uso do dinheiro. O dinheiro aparece, enfim, tem uma ideia na sociologia da religião que toda religião de um jeito ou de outro perpassa a relação vendedor-cliente, de um jeito ou de outro. A questão toda as religiões afro-brasileiras, foi o que eu pude observar, inclusive ao longo do tempo, posteriormente, fazem isso de maneira muito honesta e transparente. Né? De que sentido? Bom, existe um ritual a ser feito, esse ritual custa tanto por conta desse tanto de elementos que vão ser necessários, né, à prática desses rituais. E, eventualmente, inclusive, esses rituais podem vir a serem feitos gratuitamente, né, desde que seja, digamos assim, determinado também pelo divino, pelo metafísico, né? Ou seja, isso demonstra que o uso do dinheiro, a existência do dinheiro nos cultos afro-religiosos se diferencia absolutamente do uso em outras religiosidades, né? E, como o senhor disse muito bem, religiosidades cristãs, sobretudo europeias, de uma maneira geral, onde a relação com o dinheiro é sempre, ela é quase que não é exatamente escondida, mas ela é discreta, ela é mais discreta, né? Dissimulada. Exatamente, mais dissimulada do que propriamente nas religiões afro-brasileiras. E eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, nem um elogio a uma ou outra, né? Sim, só sim. Constatando de um jeito ou de outro um fato sociológico, que é a maneira como uma e outra lida com a questão financeira. Isso, ao longo do tempo, se manteve. Né? Por quê? É claro que você tem vertentes como a Umbanda, né? E a Umbanda mais institucionalizada do século XX, que, de um jeito ou de outro, afasta o dinheiro da sua prática, ou tenta, mas na grande parte das afro-religiosidades isso ainda está lá, porque é um elemento teológico.
Não porque é uma forma... como eu disse, não é que as religiões afro-brasileiras tenham se tornado um produto, mas o dinheiro faz parte do rito delas. Então, é difícil dissociar uma coisa da outra, até hoje, né? Então, não é nenhum demérito o uso do dinheiro nas práticas afro-religiosas, muito pelo contrário. É mais um elemento que as torna tão ricas, né? Que as torna tão complexas. Eu acho que essa questão da Umbanda com o dinheiro vem na oposição da relação que a igreja tinha com o Estado. A igreja sempre foi uma religião oficial, né? E sempre se beneficiou barbaramente disso, inclusive não só com acesso à grana, etc., mas patrocínio de festas, patrocínio de quermesse, proprietária de terras, né? Aliás, proprietária de muitas terras, que até hoje o pessoal paga laudênio. Então, com a construção de um patrimônio robusto, né? Ao passo que as religiões afro-brasileiras sempre se mantiveram ali com a cotização entre os seus adeptos, um mais abastado, outro menos abastado, mas no final a coisa sempre acontecia. E na tradição africana, por exemplo, existe esse cargo. Tem um tipo de ogã, chama Ganhipé, que ele é o tesoureiro da Casa de Santos, ou da comunidade terreira. Ele quem arrecada as doações, tudo o que for necessário para a realização da festa de um determinado vodum, é ele quem se encarrega de juntar tudo e para que a festa aconteça. Então, acho que tudo que eu estou dizendo é só o que eu acho, não é pesquisa, não é nada disso. Então, eu acho que a Umbanda tem essa coisa de eu não tenho nada com isso. Porque existe um dado interessante nisso, também, a Umbanda ela surgiu no princípio do século passado e ela teve uma forte influência da Revolução Russa. O que a Revolução Russa fez em termos de dar visibilidade à baixa oficialidade, né? Soldados e marinheiros, etc. Isso aconteceu na Umbanda também. A baixa oficialidade, os marinheiros, soldados e cabos, sargentos das forças militares encamparam a Umbanda enquanto o espaço religioso da qual ele tinha acesso pleno. Tanto que alguns terreiros de Umbanda mantiveram essa hierarquia, até militar, nos seus quadros, com comandante, usando divisa na roupa, essa hierarquia militarizada da baixa oficialidade dentro da sua estrutura religiosa. Então, com isso a Umbanda passou a ter acesso também a recursos moderados, mas regulares, porque eram as únicas pessoas que eram empregados, que tinham soldo. Os trabalhadores não tinha salário definido ainda. E os militares concorreram com isso, o que deu uma certa ascensão social às práticas de Umbanda. É uma tremenda bobagem que eu estou falando, mas eu acho que é uma percepção que as pessoas não têm ou não tiveram ainda dessa questão, mas é um dado real. Esses terreiros ainda existem com essa hierarquia.
E como é que, na sua opinião, como é que os candomblés sobreviveram? Então, Apesar da perseguição, de todas as coisas, sobreviveram. Sobreviveram, estão aí, firme e forte. Tem casos de candomblé de mais de 100 anos. Exato. A conclusão, mais ou menos, a que eu cheguei é que forma-se, né, um triângulo de poder. Né, como eu me dediquei exatamente ao estudo da imprensa, né, e aí eu comecei a pensar qual era o efeito que até meados do século XX acontecia com muita frequência, posteriormente depois disso também, mas até meados do século XX com muita frequência, qual era o impacto que tinha a perseguição, as narrativas de perseguição dos jornais, né, em relação às religiões afro-brasileiras. E aí, esse triângulo que eu mais ou menos consegui mapear os jornais criavam narrativas que buscavam criar o medo, né, na população, na sociedade de modo geral, e também é muito típico do tipo de jornalismo que a gente está falando naquele momento, né, para criar frisson mesmo, narrativas que, enfim, tentavam associar as religiosidades afro-brasileiras a um certo tipo primeiro de monstruosidade, depois de promiscuidade também, tem uma questão moral envolvida, mas fato tentavam criar repulsa, né, e a contragosto acabavam criando também curiosidade. Porque essa tentativa de criar um monstro, né, na sociedade carioca, sobretudo, trazia muitos detalhes, né, que geravam curiosidade. E essa curiosidade, criada a contrapelo em relação ao medo, acaba atingindo clientes em potenciais. Né? Esses clientes em potenciais, de um jeito ou de outro, acabam se tornando digamos assim, um público-alvo, né? Como se os jornais fizessem uma propaganda para essas casas afro-religiosas, sem querer estar fazendo. Falem mal, mas falem de mim. Exato, porque no final você tem pessoas que não tinham contato, né? Porque, por exemplo, o Papai Félix e a Vovó Tomásia atuavam numa região que era conhecida no Rio de Janeiro como Cidade Negra. Né, era um lugar onde muitas pessoas negras habitavam, muitas pessoas negras e pobres habitavam. Então, naquela região era fácil encontrar esse tipo de casa de culto. Mas para pessoas de outras regiões da cidade, nem tanto. Mas os jornais faziam esse papel de veicular os endereços, os nomes, etc., e como encontrar. Então, de um jeito ou de outro, sim, falem mal, mas falem de mim. E esses clientes em potencial, eventualmente se tornavam fiéis, e se tornando fiéis, tendo poder nas suas posições, sobretudo profissionais ou, enfim, econômicas, poderiam se tornar protetores, né? Então, de um jeito ou de outro... E financiadores também, financiadores, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, isso vem explicar como o candomblé se manteve apesar da perseguição, né? E muitas outras práticas afro-religiosas estão aí até hoje, apesar de toda a perseguição, não só jurídica desse momento, mas midiática posteriormente, enfim. Sim. E hoje a gente tem essa ideia da intolerância religiosa que, como estou dizendo tudo isso, né, como a gente está conversando, não é nova, né, mas que... eu já disse, essa movimentação que os neopentecostais fazem hoje, de intolerância, não chega nem aos pés do que a Igreja Católica já fez. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha poder de Estado. A Igreja Católica mandava no delegado geral da cidade. A Igreja Católica ditava os padrões da imprensa, né? Não era um poderzinho isolado, né? Então, a polícia invadia o terreiro mesmo, prendia sacerdotes. Isso tem a ver com o que o senhor está falando. Isso, em vez de amedrontar as pessoas, isso acabou virando uma propaganda. Porque a minha avó foi parar no terreiro exatamente por isso. Que a vizinha deles, que era uma mãe de santo, a polícia foi lá, prendeu os atabaques, prendeu a mãe de santo, e a mãe de santo disse que ia botar para quebrar em cima do policial, e por uma razão ou outra o cara morreu. Então aquilo... São proporções gigantescas, né?
Enfim, né? Não adianta, a repressão não é a solução, né? A repressão vira uma propaganda, enfim. Mas e a sua dissertação? Já foi publicada, vai ser publicada, como vai ser isso? Está disponível, né, online, se as pessoas se interessarem, podem encontrar, é só colocar lá o Mercado da Magia, meu nome, Pedro Ricardo Moreira Não, de mas Souza. vai achar onde? Fala direitinho pra Tem gente. academia.edu, eu publiquei lá o PDF, né, no meu perfil, e também já está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em História da Rural do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Então tá lá. Publicação ainda não, mas o texto já está disponível para leitura. Apreciação. Sim. Legal. E agora, daqui para frente? A ideia é continuar a pesquisa, né, e aprofundar a circulação, aprofundar o entendimento a respeito da circulação, não só de dinheiro, mas também de produtos utilizados nesses rituais em casas afro-religiosas, né? Não, continuar a pesquisa, eu estou falando é daqui para frente. Você terminou o mestrado e agora? Pretendo entrar no doutorado. Pretende? Não, desculpa, mas não é assim que fala. Não. Agora eu vou entrar então no doutorado. Isso. Tenho apoio total aqui do grupo de estudos, da professora também, Giovana, e provavelmente um monte de gente. É isso. Torcendo aí por você. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma contribuição ímpar, porque ninguém nunca falou disso, né? E tudo que se puder fazer para elevar o nível de consciência e de conhecimento sobre as nossas coisas, nós estamos dentro. Sempre que quiser, pode aparecer aí, a gente bate um papo. Seu prazer enorme. Tá bom? Tenho certeza que você gostou, isso é inédito, né? A professora Joana Bahia já está retomando agora a nossa iniciativa Escribas, e o Escribas é um programa voltado para a produção acadêmica, que nós sempre vamos divulgar por aqui, mas ela está de férias, que ela está com muita grana, ela ganha muito dinheiro como professora, ela está lá no Uruguai, tirando umas férias nababescas, hotel 5 estrelas, tudo isso que o professor ganha muito, né? Mas em agosto ela vai estar de volta e vai retomar aqui a nossa produção. Tenho certeza que você gostou, deixa o like aí, se inscreva no nosso canal e assim que tiver mais alguma novidade a gente traz para você. Nós vamos botar também o link que você disponibilizou da dissertação lá no nosso canal, e aí é só você acessar, que é rápido. É isso. Um abraço. Boa sorte lá no seu doutorado. Obrigado.